Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada pela companhia e vamos juntos aprender um tantão de coisas hoje. Olha só, hoje tem decoração de bolo cenográfico e também de bolo de verdade aqui no nosso programa. Primeiro, nós vamos de artesanato. Vamos aprender a técnica de marmorização em bolo cenográfico. E depois nós vamos decorar um delicioso bolo com tema de Páscoa, usando chantilly. Além disso, nós teremos um bate-papo super importante sobre a lei do superendividamento. Vamos descobrir como sair das dívidas da melhor maneira possível. Tudo isso você acompanha a partir de agora e você, inclusive, já pode começar a fazer as suas perguntas. Tem alguma dúvida sobre os temas do dia? Quer interagir com a gente? Você já pode mandar a sua pergunta, o seu relato para o nosso WhatsApp. DDD 11, número 3337-5886. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site, hittv.com.br, e siga a gente nas redes sociais. A Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E a gente começa com artesanato. Roda a vinheta. Hoje eu recebo a Sabrina Neublum, que é artista plástica, artesã, especialista em bolos cenográficos. Tudo bem, Sabrina? Bem-vinda! Obrigada. Bom te receber mais uma vez aqui no nosso programa. Muito especial estar aqui. Obrigada. Especial para nós também, com bolos lindíssimos, né, gente? Que realmente dão água na boca. Não, né? É para enganar. Eles parecem de verdade, mas não são. Não, e são feitos com lata. Alguns são feitos com lata de tinta, que é para não ter desculpa, para não falar que não vai começar com alguma coisa nova, com uma atividade nova, porque não tem verba. Dá para começar com lata de tinta que você pega numa obra. Então, quer dizer, dá para fazer renda extra. Renda extra. Usando materiais que seriam descartáveis, né? Descartáveis, acessíveis, exatamente. Você não gasta nada, hein, gente? E olha que lindo que fica. Olha lá no vídeo, que coisa mais linda. Fica lindo, né? Ah, eu sou apaixonada. Eu tô feliz, porque hoje a gente tem bolo cenográfico, mas a gente também tem bolo de verdade mais tarde. Aí é justo, né? Um complementa o outro. Porque senão a gente fica aqui só passando vontade, menina. E, né? Porque são bolos lindíssimos que realmente dão água na boca, mas é para você fazer dinheiro, para você fazer renda extra. E a Sabrina vai nos ensinar hoje a fazer a técnica de marmorização, que é essa daqui? Isso, essa daqui, utilizando a lata de tinta, massa acrílica e um pouquinho de tinta. Você pode usar tinta PVA, tinta acrílica ou corante para poder fazer o efeito na massa. É isso, eu vou inclusive já chamar essa lista de materiais que você passou pra gente, só para o pessoal visualizar. Lista na tela. Olha aí, gente, a lista de materiais. Uma lata de tinta de 3 litros, vazia, é claro, tipo galão. A massa acrílica, como a Sabrina falou. Aí você pode usar ou corante azul, ou tinta acrílica, ou tinta PVA. E as cores vão ser aquelas que você escolher, que você desejar. Vamos usar também o cake board, né, que é o prato, essa tábua de bolo. Cola quente, púrpura dourada, é isso? É purpurina. Purpurina dourada. E também o verniz acrílico. Olha que lindo que tá aquele bolo ali da imagem, né? Lembrando que depois dessa lista de materiais, vai lá para o nosso Instagram, @nosso programa. Você pode depois visualizar tudo direitinho, mas agora é hora de prestar atenção no passo a passo aqui da Sabrina. Temos a lata. Temos o que a fazemos? Lata. Primeira coisa que a gente faz é lavar a lata. Tá. E secar, deixar secando. Precisa ter tampa, né? Não precisa aqui, da ó. tampa? Tcharam! Aham. Ela tá aqui, ó. A minha já tá lavadinha. E Já aqui, coloca de ponta cabeça, já então. coloco de ponta cabeça. E aqui, o que eu fiz? Ele tá com uma demão já. Então, ela é assim. Tá vendo que tem um dentinho aqui? Então, pra nivelar esse dentinho, eu aplico uma demão de massa acrílica bem fininha. Eu trouxe até régua, gente, que é pra ninguém falar, ai, não tenho a espátula. Não, vai com a régua. Ó, você passa uma camada bem fininha e deixa secar.
Eu vou mostrar pra vocês como eu passo a demão definitiva, mas o processo de passar essa primeira camada é exatamente o mesmo. Tá. A única diferença é que vai acabar nivelando esse dentinho, tá? Precisa tirar a alcinha dela. Sim, também. Pra tirar a alcinha, pode ser até com faquinha de serra que a gente corta a carne. Já dá pra cortar e Já dá. sai rapidinho? Encaixa aqui o biquinho dela e força pra baixo. Fácil. Não Sai tem. fácil. Bem fácil. Tá. Da outra vez que você veio, você fez com isopor, né? Foi, é verdade. Você E eu fez fiz com com os dedos. isopor. E fiz com a mão até. Foi a Sim, técnica de fazer com os dedos que eu mostrei sim. da outra vez. Então, quer dizer, o resultado, tanto no isopor quanto na lata, é o mesmo. É o mesmo. Olha que Ó, beleza, gente. Aqui é esse tipo de acabamento que é o acabamento mais lisinho. Aham. Aqui já foi um acabamento com uma espátula, que também daria pra ter feito tranquilamente aqui. Tá. Tá? Com a espátula é quando a gente compra uma espátula com a textura, com o desenho, tá? Isso, de ondinhas, né? De ondinhas, isso. Aí existe uma infinidade no mercado. Eu vou aplicar Mais aqui. uma demão? Agora é a demão já com a cor. Ah, tá. Então aqui, eu deixei secando, ó. Deixei secando, ele tá Quanto sequinho, tá tempo? duro. De um dia pro outro. Tá. De um dia pro outro. Ah, olha só. Aqui, ó, tá com um defeitinho. Não tem problema. Isso aqui eu vou Não vai cobrir. ficar feio, não. Sabrina. Não vai. Então Fique aqui, em ó, paz, tem conserto. tudo tem conserto. Ah, uma coisa importante. Trincou a massa aqui em cima. Ah, Mesmo que ele trinque na demão final, tem conserto. Não entra em desespero. Vem com a massinha aqui, ó, no dedo e passa no trinquinho. tá. E vai tirando o excesso. Não precisa ficar perfeito, então, nesse primeiro momento. Não. A ideia é você ir ajustando depois. É isso. Tá. E às vezes até na última demão pode trincar. Dá pra ajustar Não ainda. entra em desespero. É só passar a massinha e fazendo o acabamento, Tá. tá? Aqui, ó. A massa acrílica é o chantilly do É o bolo cenográfico. É isso aí. Né? Aqui, ó. Eu só E é uma vou- quantidade generosa que você passa aí, né? Isso. Eu vou Não é passar. pouca coisa, não. Não. Eu passo porque depois quando a gente vai nivelar com a régua ou com a espátula, Aí você tira o excesso. tira o excesso. E eu vou passando no andar inteiro. Se é um bolo de andar, eu já vou passando em um e já vou descendo para os de baixo. Tá. Normalmente eu faço de cima para baixo, mas não tem regra. Cada um vai encontrar a sua melhor forma de trabalhar. Ô, Sabrina, você já usou, então, isopor, agora você trouxe aqui a lata. Tem outras opções? Papelão, Papelão. caixinha de MDF, pote de plástico que você não vai usar mais, caixinha de floricultura. Olha, gente, tudo vira matéria-prima, Tudo. então, para o bolo cenográfico. Tudo vira Basta ter o formato. É. E com o papelão, dá pra você fazer o formato que você quer. Também, né? Dá pra você ir fazendo o formato, pega um papelão grande em cima e vai colando as tiras pra poder fazer o desenho que você quer. Ou redondo, ou de coração, do que você quiser. Olha que bacana. Porque tem muita cidade que não tem isopor com tanta facilidade, o EPS com tanta facilidade. Aham. Então, tem outras opções. Até as caixinhas de papelão, aquelas de floricultura, que já são redondinhas, sabe? Elas também dão super certo. Aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer um bolo de andar similar a esse daqui, ó, era só eu vir com uma lata Menor. de um quarto. Tá. Que aí fica. É que esse daí foi feito com EPS, Tá. tá? Foi feito com a base de EPS mesmo. Aqui, ó. Eu vou passando a massa. Da outra vez que eu vim, eu até mostrei todo o processo com as mãos. Tá. Não passei nem com colher. Mas tem gente que tem alergia, tem gente que tem aflição da massa. Então, pode fazer como a pessoa se sentir mais confortável. Tá. Dá pra fazer com as mãos também usando a luvinha, né? Dá, Hoje tô você até tá de aí com a luva. sua luvinha.
Se a pessoa quiser fazer na mão, É isso aí. acaba sendo mais fácil, né? Eu acho. Eu mais acho prático. É. Aqui, gente, ó, eu já vou pegar a tinta e vou entrar. Depois, essa minha massa, ela vai ficar comprometida. Então, eu só vou conseguir usar ela pra fazer bolo azul. Tá. Ou eu uso essa massa pra selar as bases, porque aí pode ser de qualquer cor. Porque tá? você reutiliza? A massa, quando eu tiro o excesso daqui, eu reutilizo. Eu não Ah, é desperdiço. verdade. Sim, sim, É. sim. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que se ela fica muito seca e forma pedrinha, aí a gente precisa descartar, porque senão ela faz textura no bolo. Faz Uma textura na... que você não que quer. eu não quero, no caso. Aí eu venho, ó. Eu escolho sempre um ponto de partida e eu vou por cima e, ó, estico. Olha. E o efeito Vai já nascendo. já surge, né? É isso. Vou limpando. O que acontece? Esse tipo de acabamento é bem inspirado em bolo de buttercream, que é aquela pastinha de manteiga. Então, por exemplo, não quero fazer um bolo extremamente liso. Posso deixar um bolo com textura? Pode. Pode. Esse pretinho, ele é tem. bem texturadinho, isso. No E ateliê... até a ideia é essa mesmo, porque ele parece mais real quando tem uma Parece. textura, né? Parece. Aqui, ó, vou tirando o excesso. Eu vou até não vou tirar tudo aqui, vou deixar uns pedacinhos. Tá. Mas o efeito aí já Ó. tá pronto, né? Já. O que eu vou fazer? Eu só vou passar em alguns pontos. Da outra vez, Sabrina, você pintou o bolo com spray. Se a pessoa quiser uma cor a mais, Pode. dá para ela pintar e depois fazer todo esse trabalho? Primeira coisa que ela precisa fazer é aplicar a massa. Ó, gente, aqui, já volto Tá na bom. pintura. Aqui, ó. Olha eu atrapalhando, gente, Imagina, artesã. Aqui, ó, eu corto pra dentro, ó, eu corto e faço o acabamento, ó. Eu corto Tá. e volto. O que eu prefiro com relação à pintura? Eu prefiro sempre trabalhar com o bolo com a massa pura Tá. e depois trabalhar com a tinta. Tá. Não nesse caso de marmorizado, né? Nesse caso a gente já trabalha com cor, enfim. Mas, por exemplo, esse bolo preto, eu prefiro fazer na massa pura e depois pintar. Se fosse cor-de-rosa, também faço na pura, espero secar e depois eu pinto. Por quê? Por Porque quê? a manutenção da tinta é melhor para bater a cor depois na reforma. Ah, tá. Porque os bolos, como eu trabalho bastante com locação, eles saem, quebram. Então, eu pego e reformo o bolo. Então, a tinta é mais fácil de bater o tom do que a massa quando a gente coloca corante. E olha que bacana, né, gente? A Sabrina, então, ela aluga esses bolos para eventos diversos, aniversários, para casamentos, né? E depois esses bolos voltam para as mãos dela e ela loca novamente. Isso. Uma outra coisa que eu faço muito é reaproveitamento de material. Então, por exemplo, esse bolo, ele já saiu inteiro branco, voltou para o ateliê, e aí eu fiz a parte de pintura artesanal. Novamente. Com aquarelado. Olha. Agora, se vamos supor que uma cliente me ligue para o final de semana, por exemplo, e eu não tenha uma estrutura pronta imediatamente para eu atendê-la, eu reaproveito esse daqui, passo uma lixa e faço uma outra pintura. Que seja voltar para o branco ou outra cor. E você consegue reaproveitar por quanto tempo? Indefinido. 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 Enquanto ele estiver bonito. Isso. E aí, a massa acrílica tem a vantagem da gente também tampar. Que nem parede de casa, que às vezes está lá o buraco na parede, Passa uma massinha. Passa a massinha, você lixa, não fica aparecendo marca. Tá. Aqui, ó, eu peguei um pouquinho da tinta e eu vou dar umas... Ó. Mais algumas pinceladinhas. Isso. Mas... Ela clareia?
essa tinta? Não, ela clareia. Não, ela até vai escurecer da mesma cor. Não, ela até escurece um pouquinho. Tá. Tá? Ela até escurece um pouquinho. Eu trouxe aqui, ó. Aqui eu já vou parar. Aqui, gente, eu trouxe ele já nesse cake board. Tá. Só que no ateliê, no dia a dia, como que eu faço? Eu utilizo um acetato nessa parte de baixo. Porque o acetato eu consigo destacar, lavar e reaproveitar. Tá? Aqui eu vou deixar ele secar bem. Isso aqui depois eu destaco ele daqui também e ponho ele num cake board limpinho, Sim. Tá? O que acontece? Tem cliente que fala pra mim, ai, não quero com pratinho porque a decoradora não quer com o prato, que é o cake board. Tá. Eu, normalmente, sou a chata do cake board porque eu falo o seguinte, quando a gente pega um bolo de verdade, o bolo de verdade tem o pratinho. A gente não põe um bolo de verdade direto no suporte. Ele Sim. normalmente vem com o cake board. Então, eu falo, gente, por favor, põe o cake, vamos pôr. Aqui, ó, eu vou trocar de bolo agora. Esse daqui eu vou deixar Vamos secando. trocar para ir pro próximo passo. Aqui, Pra dar uma acelerada, né, gente? ele já vai secar e depois troco de pratinho e faço a decoração que eu quiser. Um dia depois. Um dia depois. Tá. Se a cidade é muito fria, pode ser que precise esperar mais? Pode ser que sim. Como acelerar a secagem? Com ventilador. Nunca com secador quente. É com Tá. ventilador. Só para ficar circulando Boa. o ar no espaço, tá? Próximo passo. Aqui, eu já trouxe no saco de confeitar. E isso, gente, aqui, ó, vamos supor que eu não tenho saco de confeitar, não quero fazer acabamento. Eu posso entregar o bolo assim para cliente? Pode. Já tá lindo, por sinal. Pode pôr uma pérola, uma fitinha, um lacinho. Esse daqui de trás tem uma fitinha. Vou mostrar ele. Tem uma Trazer aqui pra fitinha. você. Ó, eu coloquei uma fitinha de cetim. Na base. Na base. E ficou lindinha. Fica delicado. Já aquele É capricho. detalhe, né? Aquele com pintura, eu não coloquei nada. Só fiz Tá. a pintura, um outro tonzinho. E aí, aqui, eu tô com a massa acrílica pura. Tá. Gente, massa acrílica a gente encontra em casa de tinta. Loja de material para construção. Muito fácil de encontrar. Fácil. Ó, aqui, ó. E é muito parecido com confeitar um bolo de verdade, É né? muito. Com os mesmos utensílios. Exato. Ó, aqui. Então, eu tô com o saco, já tá com o biquinho. O que pode acontecer? Trincar. Quando trinca, a gente só precisa pegar a massa com o dedo e passar no trinquinho. Tá. É o único detalhe. Olha, gente, que delícia. Parece chantilly. Parece. A chance, gente, de trincar essa parte aqui é grande. Tá. Especialmente nesses encontros, tá? Mas não se afobe. Depois você vai pegar um pincelzinho durinho e vai passar exatamente no trinco. Normalmente, esses trincos aparecem uns 2, 3 dias depois, tá? Tá. Um dos primeiros Então, quer bolos... dizer, se você for fazer esse bolo para realmente alugar ou vender, é importante você fazer com alguns dias de antecedência Isso. para fazer os reparos necessários, se for preciso. Até uma vez, logo que eu comecei a fazer esse bolo com o bico de confeitar, eu ainda não tinha muita experiência, fiz e ia entregar o bolo no dia seguinte, né? Achando, vai estar seco, maravilhoso. Deu ruim. Todo trincado. E Eita. eu tava em casa, já tinha levado o bolo pra casa, não tinha massa, eu peguei pasta de dente branquinha e passei nos trinquinhos. Ó, já fica essa dica Ficou maravilhoso. também. Deu super certo. Já fica essa dica também, mais uma dica de ouro, hein, Sabrina? Verdade. E aí você colocou essa flor, Coloquei é colada? colada. O que eu fiz aqui, eu simplesmente colei com cola quente, Tá.
E depois eu peguei uma flor e coloquei em cima para fazer o acabamento. Aí, gente, e tá pronto o nosso bolo marmorizado. Não é legal? Coisa mais linda. Uma dica é, quem quiser soltar depois os elementos, é só borrifar um pouquinho de álcool. E aí solta com facilidade, não estraga. É maravilhoso. E aí você reaproveita, faz novas decorações e faz renda. Com certo? certeza. Quer aprender mais com a Sabrina, gente? Entra lá no Instagram dela, @Sabrina, se escreve Neublum o nome dela. Olha aí, ó. Sabrina Neublum, como tá aparecendo aí na sua tela. Muito conteúdo lá. Sabrina também dá aulas, né, Sabrina? Dá aula online e agora a gente está programando uma turma presencial agora para esse primeiro semestre ainda. É isso, muita coisa para aprender com ela, tá? Sigam. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe e até a próxima. Até. Sucesso. Obrigada. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando sobre como sair das dívidas aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa, agora para falar sobre superendividamento. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, você inclusive já pode mandar sua pergunta para a gente. Olha aí o número aparecendo na sua tela, DDD 11 3337 5886. Quem está aqui para trazer as dicas de como sair das dívidas é a doutora Silvana Campos, advogada, especialista em Direito do Consumidor, Direito Criminal e Direito da Família. Tudo bem, doutora? Bem-vinda novamente. Eu agradeço, muito obrigada pelo convite, sempre uma honra estar aqui. Doutora, para começar, sim, a gente já pode explicar quando um endividamento é considerado o superendividamento? Sim, quando o CPF e o CNPJ da pessoa estão os dois endividados, seja MEI, seja limitada, seja qual tipo de empresa for, ele endividou toda a empresa com bancos, com outros credores, com materiais, com despesas condominiais, despesas de consumo, água, energia elétrica, telefonia, internet, e acaba que mistura. O CPF responde pelo CNPJ. Tá. Então, aí é um superendividamento. O que ele recebe mensal líquido é insuficiente para pagar os débitos, muito se devendo aí aos altos juros que são cobrados. E no caso da pessoa física somente? Também. Também? Só pessoa física, só pessoa jurídica ou os dois juntos? Só pessoa física também. E só a pessoa física, para a gente entender. Tá. Seria no caso dela ficar desempregada, quando acontece alguma situação que sai ali do controle dela. Ela faz dívidas, ela está pagando, só que aí acontece alguma situação que sai do controle e Sim. aí ela para de pagar. Mesmo quem está empregado e perdeu a mão do cartão de crédito, do cheque especial, a renda dela mensal, as dívidas, os gastos extrapolaram para ela conseguir pagar com o salário. Então, é um super endividamento. Uhum. Ela tem cartão de crédito, cheque especial, atrasou a mesma coisa, água, luz, condomínio, junta-se tudo, só no CPF, perfeitamente possível. Quando a situação é considerada de má fé? Má fé, quando a pessoa em um mês, ela estoura tudo, estoura cartão ou cartões, mais do que um, estoura o cheque especial, mesmo já sabendo que ela não vai conseguir pagar. Tá. Mas na lei do superendividamento, isso não é mérito. O mérito é, estou endividado e estou de boa fé querendo uma negociação para pagamento. Tá? Então, nesse superendividamento, para ajudar aí o brasileiro a sair das dívidas, foi criada essa lei pensando que ele restitua o seu crédito, que o CPF dele fique limpo, que ele não esteja nos órgãos de restrição ao crédito,
mas bem entendido, que ele honre com as parcelas pactuadas. E aí a pessoa ela tem que também honrar com as suas contas básicas. Com as contas básicas. Por isso que o superendividamento ideal é comprometer somente 30% do que ele ganha, do rendimento líquido, não do salário bruto, do líquido, do que vem para a conta dele. Tá. 30% vai para esse superendividamento que vai ser distribuído entre todos os credores até, no máximo, 60 parcelas, 5 anos. Os outros 70%, ele vai comprometer na comida, na água, na luz, na alimentação, no aluguel, né? Exatamente. Doutora, vamos explicar o passo a passo, então, para quem está acompanhando agora o nosso programa? Poxa, achei legal, não conhecia, né, a lei do superendividamento. Será que eu consigo sair da situação que eu estou? Né? Como é que eu saio das dívidas, assim, de forma mais simples? Porque os juros também são tirados, né? Às vezes a pessoa ela se vê ali numa situação que não tem como sair, que é uma situação sem saída, parece que ela não vai conseguir pagar nunca aquela dívida por causa dos juros. Exato. Mas essa lei, ela vai ajudar aí nesse processo. Então, eu queria saber o passo a passo desde o começo. Um advogado é necessário para dar entrada nesse processo? Sim, sempre procure um advogado de confiança, um advogado especialista, para que ele vai te contar certinho, passo a passo e combinar com você qual é o seu parcelamento, porque às vezes a dívida não é tão alta assim, com uma organização é até 60 meses, mas pode fazer menos parcelas. Então, procure um advogado, faça esse passo a passo com ele, o quanto, diga a ele, eu consigo me comprometer com X valor mensal. Esse advogado vai montar uma planilha e vai dividir esse valor. Quando distribui essa ação, ele já entra com a distribuição de cada credor. É todo mundo de uma vez só, é uma única audiência conciliatória, do qual o parcelamento já é oferecido. Termina tudo normalmente 30 dias. O judiciário está bem rápido para isso, porque ele quer ajudar o brasileiro a restabelecer o seu crédito. E como que funciona a parte dos credores? Todos eles colaboram? Quase que 100%. Quase 100%. Dificilmente alguém não aceite. Por quê? Porque não vai receber nunca. Sim. Esta é uma chance de receber, mesmo que sem juros e mesmo que parcelado, ao recebimento. Porque essa pessoa está endividada. Ele já colocou restrição no CPF ou no CNPJ, também não recebeu. Essa pessoa não tem bens no nome, ela só tem o salário mensal, do qual o salário não pode ser penhorado. É para a subsistência da pessoa. Qual é a possibilidade dele? Ele vai tirar os juros e receber mesmo que parcelado. Então, é um bom negócio para ambas as partes. E uma vez que o acordo é fechado, ele faz um pagamento único? Não. De parcela? É um pouquinho para cada um? Um pouquinho para cada um. Tá. Ele vai combinando ali, porque quando você distribui com a ação, a função do advogado, eu devo R$ 1.000 no cheque especial. Então, esses R$ 1.000, o advogado, olha, 1.000 não é muito, então vamos dividir aqui em 24. Mas tem uma dívida lá de 10. Tá. 10 nós vamos usar 4 anos, 5 anos, 60 parcelas, entendeu? Então, com cada um, você já faz essa planilha. Olha, eu ofereço aqui para este credor em 12 vezes, para este em 36 ou 60 para todos, que aí a parcela diminui bastante. Tá. Tem alguma situação em que a lei não pode ser aplicada? Em algum tipo de dívida? Só na pensão alimentícia. Pensão alimentícia não entra. Não tem o jeito. O restante, aluguel, condomínio, contas de consumo, tudo pode ser usado. Porque é o cidadão mostrando a boa-fé e querendo restabelecimento das suas funções financeiras. E é tão importante, né? A gente deitar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, sabendo que as contas estão todas pagas. Recapitulando, procure um advogado, faça um parcelamento,
acerte suas contas, o advogado vai, por exemplo, eu sempre ajudo, mas como é que eu faço isso? Quanto você ganha, quanto é aluguel? Eu acabo que eu organizo a vida financeira do cliente, não só entrando com a ação. E aí, a única coisa que é rigorosamente necessário é que, uma vez homologado, ele faça os pagamentos mensais, aí, independente do tanto de parcela, pontualmente. Se a pessoa está com o nome sujo, ela vai ter o nome limpo Vai. só a partir do momento que ela terminar de pagar? Não, do acordo homologado. Acordo homologado, limpou o nome. Aí ela beleza. consegue, inclusive, se ela quiser fazer uma renda extra, ela tem o nome limpo para comprar alguma coisa, algum produto e complementar a renda vendendo, por exemplo. Olha que beleza, gente. Sim. Muito importante, né? Sim. Realmente uma prestação de serviço a gente Sim. saber de tudo isso. E tem gente já fazendo pergunta, querendo saber mais sobre essa lei. Vamos colocar a primeira pergunta que chegou no nosso WhatsApp na tela, por favor. A Maria Aparecida de Goiânia, Goiás, diz: olá, eu estou devendo 3 cartões de crédito e só consigo pagar o mínimo. Isso já é considerado superendividamento, doutora? Maria Aparecida, excelente a sua pergunta, muito boa tarde. Sim, o mínimo é melhor não pagar nada do que o mínimo. É mesmo? O que faz? Esses 3 cartões, ela não colocou o valor, mas vamos imaginar que entre os 3 cartões ela esteja devendo R$10.000. Tá. Quando ela paga o mínimo, ela continua com aqueles 350 mais ou menos ao ano de juros do cartão de crédito. Se ela vai para o superendividamento, nunca pode cobrar de juros mais do que o dobro do que deve. Vai voltar no superendividamento para o valor principal. Você pega o primeiro mês que você atrasou, pega aquele valor principal e faz uma proposta de parcelamento. Sim, você pega os seus 3 cartões e faça o superendividamento. É uma saída excelente, inclusive para parar, porque quando ela paga o mínimo, ela está perdendo esse dinheiro, porque os juros é muito mais alto, o rotativo, do que aquilo que você está pagando. Então, se tivesse feito um acordo, o teu rotativo estaria pagando a parcela, não aumentando a dívida. Olha só, então já busca ajuda hoje, né, doutora? Sim, sim. Quanto mais rápido ela buscar essa ajuda, Exatamente. melhor vai ser para Melhor. ela, né? Essa bola de neve vai parar de crescer. Olha, nós atuamos, o meu escritório, a minha assessoria toda, em todo o país. Boa. O ouvinte aí, o telespectador que quiser maiores informações, pode nos chamar lá pelo Instagram que respondemos a todos. Ajudamos aí, porque é muito importante ter esse nome limpo para ter aí logo de começo de ano, um ano diferente, né? Boa. Tem mais perguntinhas chegando, mais uma pergunta na tela, por favor. Pessoal querendo saber das dívidas, hein, doutora? José Carlos de Campinas, interior de São Paulo, beijão para todos aí. Ele diz: boa tarde, eu fiz um empréstimo para pagar outro e agora não consigo pagar nenhum dos dois. O banco pode bloquear o meu salário, doutora? José Carlos, muito boa tarde, obrigada pela pergunta. Não pode bloquear o salário. Agora tem uma informação importante. A tua conta é conta salário ou ela é uma conta normal que o teu patrão deposita o teu salário? Você pega o depósito do patrão, a carteira assinada, vá judicialmente no processo, prove que é salário, que não, o banco tem que estornar tudo e corrigido com o mesmo juro que ele está te cobrando. Olha aí, importante Sim. também deixar essa informação bem clara. Sim. E eu queria saber também, doutora, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem aí na vida para se endividar tanto? Olha, é aproveitar as oportunidades, as ofertinhas. Essa parcela é só 50 por mês. Esta aqui é 10, é 12 de 10. Já estamos em 60 por mês. Esta aqui é só 200 por mês. Se você juntar tudo, tem que ter uma planilha e um controle. Porque parcelas pequenas, quando juntam todas, elas viram um valor que você tem que estar ciente que vai ter que ser paga.
E aí cai nos dois erros que as duas pessoas mandaram perguntas. A primeira é pagar o mínimo do cartão. Sim. Perdeu o dinheiro. E o segundo é fazer um empréstimo para cobrir o outro. Quando atrasou o primeiro empréstimo, tem que imediatamente procurar o banco para fazer aí uma renegociação, que também não é o ideal, mas é rápido, também vai ter juros, mas ele vai adequar a sua parcela. Ou já vai para o superendividamento, já vai para uma ação. Porque você agora está com 2 empréstimos, os 2 cobrando juros altíssimos, do qual o dinheiro que você pagou fica perdido, porque ele paga somente os juros, ele não paga o principal. Agora tem que pegar o valor dos 2 principais empréstimos e fazer o superendividamento, a ação do superendividamento. Feirão limpa-nome, vale a pena? O feirão limpa-nome, que normalmente aí o órgão de restrição faz, é o Serasa quem faz, ele limpa somente o Serasa, mas você fica com uma restrição interna, do qual não é um bom negócio. E um outro detalhe importante, esse feirão, ele só vem quando passou dos 5 anos. 5 anos está prescrito, não aparece mais no Serasa. Quando você abre o seu Serasa e aparecem as restrições acima, é só você que vê. As outras empresas não. Então, o feirão, se a sua dívida, que lá tem a data no feirão, de quando é que ela passou a ter restrição. Se passou dos 5 anos, não é um bom negócio. Tem gente que fala isso, né? Ah, passou de 5 anos, caduca, não preciso mais pagar. Não é bem por aí, né? Não caduca, você vai ficar com essa dívida, com essa restrição interna, nesta loja, nessa instituição bancária, que eles têm um sistema. Eu estou devendo para o Banco A, passou 5 anos, só sai do órgão de restrição. A dívida continua com o Banco A. Você vai lá e quer abrir uma conta ou um cartão do Banco B. Eles têm um aplicativo interno que o Banco B já viu que você está devendo para o Banco A. Então, se ele abrir a tua conta, ele não te dá limite de cheque especial, ele não te dá cartão de crédito, vai ser uma conta para movimentação de entrada e saída de Pix, nada mais. Ou seja, a pessoa, de qualquer maneira, vai ter muitas restrições. Sem contar que não é honesto. Você pegou o valor, você pegou R$1.000, pague os R$1.000. Não no absurdo dos juros, porque agora temos uma saída. Mas vai lá, parcele o 1.000 que você pegou em 24, em 26, em 60, mas pague. E durma em paz. E durma em paz. Doutora, mais uma perguntinha dos nossos telespectadores. Vamos colocar na tela a próxima pergunta da Ana Paula, Salvador, Bahia. Beijão para todos. Ela diz, oi Clara, boa tarde Ana Paula. Ela diz, tenho dívidas no meu nome, mas fiquei desempregada. Será que eu posso entrar na justiça mesmo sem ter renda para fazer acordo nesse momento? Ana Paula, muito boa tarde. Obrigada pela pergunta também. Sim, você pode, mas o fato de estar desempregada e você assumir um acordo, eu não sei se você está fazendo algum bico, alguma renda extra, se não estiver, aqui vai uma informação importante. Você pode chamar, fazer este parcelamento de todos os seus débitos, são todos de uma vez. Não pode esquecer de nenhum, porque esta ação só é permitida uma vez por CPF, por pessoa. Então, vasculhe, procure, chame todos, a lojinha lá que você comprou a roupa, chame todo mundo. E aí, com alguma renda extra, não precisa ser oficial, da qual você não tem no momento, você tem que ter sim uma entrada, senão é má fé. Aí sim dá uma má fé. Como é que você vai fazer um acordo se você não tem renda para pagar? Ela não precisa ser oficial, não precisa ter registro em carteira, não precisa ser CLT, não precisa ter renda oficial, desde que você
consiga se comprometer a pagar aquela parcela. E realmente honrar as dívidas, Exato. né, gente? Doutora, a gente só tem 2 minutinhos, mas eu vi um post lá no seu Instagram, que eu vou já deixar aqui para o pessoal também, falando sobre a importância de você fazer a sua reserva o quanto antes, pensando já na sua aposentadoria. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso nesses últimos 2 minutos. Bem rapidinho, importantíssimo esse assunto. As pessoas hoje cada vez mais estão se socorrendo do INSS, auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, e a sua grande maioria está sendo negado. Para que você não dependa da Previdência, que a médio prazo eu acho que será inexistente, porque ela não comporta mais o pagamento, programe-se. Você ganha 1.000 por mês, pegue 10% que seja, abra uma conta. Hoje tem bancos digitais, os próprios bancos físicos têm as caixinhas, os cofrinhos, coloque R$100 por mês, isso desde cedo. A minha filha tem desde 8 meses, a minha filhada completou 4 meses, os pais fizeram. Então assim, mas eu não tenho 100 por mês, põe 10. Mês que vem sobrou 30, põe 30. Não coma aquela pizza, essa é o meu investimento do mês. Não mexa, daqui a alguns anos você vai ter aquele dinheiro com juros e correção. E essa aplicação que você não faz está rendendo 120% ao ano. Olha aí. Nenhum outro investimento paga. Programem-se, informe-se e poupem. Não dependa de terceiros. E para saber mais, para ter muito mais informações e conteúdos que a doutora Silvana coloca lá no Instagram, siga @ADV de advogada Silvana Campos. ADV Silvana Campos. Sigam, tem muita coisa bacana lá, isso daí eu vi lá, inclusive. Obrigada, viu, doutora? Eu é que agradeço, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, honrada e sempre à disposição. Muito obrigada e até a próxima. Até. Vamos agora a um breve intervalo e já já voltamos com mais confeitaria aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa mais uma vez. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua companhia. Tava um barulho aqui, esse barulho parou, né? Era a batedeira, gente, que já estava aqui a todo vapor, porque agora tem decoração com chantilly, é hora de confeitaria aqui no nosso programa, com Kelvin Farias, mentor em confeitaria, especialista em chantilly. Tudo bem, Kelvin? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Prazer todo nosso, bem-vindo. Obrigado. Sempre muito muito bem-vindo. O povo ama, não sei por quê. Por que será, né, que o povo gosta tanto que a gente vem aqui? Não é? Kelvin é uma simpatia, né, gente? Uma obrigado. simpatia de pessoa. E traz bolo ainda. Aí enche a barriguinha, né, aí fica tudo certo. Aí, ixi, o pessoal ama demais. Muito bom tá aqui. Não tem como ser diferente, né? Não dá. E o Kelvin, gente, já trouxe ali o bolo quase pronto, quase montado, mas estava aqui batendo justamente o chantilly, porque a ideia hoje é nós aprendermos a fazer uma decoração com chantilly para Páscoa. Exatamente, vamos ensinar uma decoração hoje com o tema de Páscoa, né? Um tema bem atual, propício para o momento que estamos. E como eu amo muito chantilly, eu sou especialista em chantilly, né? Na confeitaria a gente sempre se especializa em algo e o chantilly é a minha casa, é o meu domínio. Então vou levar um pouquinho do chantilly hoje para vocês. Então bora fazer essa decoração, Bora? mas antes, vamos descobrir os segredos do bolo fofinho do Kelvin. Antes de falar de chantilly, eu quero que você conte outros segredos desse bolo pra gente, né? Porque quem tem em casa pode reproduzir totalmente esse bolo que o Kelvin fez, já trouxe aqui para o nosso programa, inclusive a decoração. Nós temos a receita, sim, já vamos colocar a receita da massa na tela. Olha aí, gente, a receita da massa são 3 ovos, 1,5 xícara de açúcar, meia xícara de óleo, meia xícara de leite, meia xícara de leite em pó
1 colher de sopa de fermento. Tá faltando a farinha de trigo aí, não tá? Tá faltando a farinha de trigo aí. 2 xícaras de farinha de trigo, que eu tinha visto lá na agenda. Então, mais 2 xícaras de farinha de trigo. Depois, toda essa receita vai lá para o nosso Instagram, @nosso programa. E já tem também aí o recheio, gente. Já vamos ler, então. Serão 2 latas de leite condensado, 4 caixinhas de creme de leite, 200 gramas de leite em pó e uvas verdes, sem semente. Que delícia de bolo, hein, Kelvin? Será que dá ruim um sabor desse? Não tem como, né? Não tem como, E sair um menino. pouquinho do tradicional aqui, que é o recheio de leite em pó com morango. Aí vamos substituir o morango pela uva para o pessoal conhecer isso também, porque fica sensacional. Aqui na produção, aqui o pessoal aqui no estúdio, a gente estava querendo saber quem ia gostar mais. Ah, é? É. Vamos ter essa prova então no final. Que delícia, né, gente? Não tem como ser ruim. Bem, a gente deu a receita ali, depois, como eu disse, a receita vai lá para o nosso Instagram. Mas já conta os segredos dessa massa, desse recheio. Vamos Como é lá. que você preparou? Eu vou falar um pouquinho sobre o preparo da massa, tá? Então, Tá. lá na batedeira, a primeira coisa que você vai colocar é os ovos e o açúcar. Vai deixar bater ali até virar aquele creminho volumoso, branquinho, mais esbranquiçado. Fez isso, você vai entrar com leite e o óleo, com a batedeira em movimento. Aí eu coloco meia xícara de leite em pó, que é para saborizar também a massa. O leite em pó ali não vai dar nada específico na textura, é só para realmente saborizar, para combinar ali com o recheio. Tá. E aí a gente finaliza com a batedeira desligada, acrescentando a farinha, movimentando com o fouet e, por último, o fermento. Assa no forno a 180 graus, tem um rendimento de uma forma de 20/10 essa massa. 20/10. E aí, seria esse tamanho ou não? Esse tamanho mesmo. Esse tamanho. Você costuma assar em formas diferentes, né? Isso, o que dá pra gente fazer aí? Se você tem um forno bem grande, dá pra você otimizar a produção, você pode dividir essa massa em 3 assadeiras e assar separadamente, porque aí você não precisa cortar a massa. Você já vai ter 3 camadas de bolo, tudo certinho pra montar. Niveladinhas, Niveladinho. né? E aí já fica assim, ó, gente, esse bolo lindo. Para o profissional que quer trabalhar com isso, né? Uma pessoa às vezes não é profissional ainda, mas quer começar a entrar aí nesse mercado, quer se profissionalizar. É importante prestar atenção nesses detalhes, né, Kelvin? É muito importante prestar atenção, porque quando a gente vai falar sobre venda, sobre lucro ou sobre, né, você viver daquilo, tudo faz diferença. Então, é o que eu sempre digo aí por onde eu passo nas mentorias. Hoje eu sou mentor em confeitaria, então eu sempre ensino os alunos que a gente tem que fazer um padrão, tudo ali pesadinho, tudo bonitinho, para não entregar um bolo para você de um jeito, para o outro cliente de outra forma. Então, tudo sempre muito bem pesado, distribuído, para que fique uniforme e padrão, né? Então, é importante a gente prestar atenção naquilo que pode nos fazer lucrar mais. É isso. Mas também para receber o pessoal em casa, né? Nossa, nem fala, Nada né? A pessoa melhor gosta, com um né? bolo bem bonito, né? Bem feito ali, né? Ele dá, assim, para profissional trabalhar, maravilhosa essa massa, esse recheio, mas se você receber uma visita nessa sua casa, com um bolo desse, você pode ter um problema. Ela vai querer voltar sempre na sua casa. Aí você vai ter que avaliar essa situação. Se você quer que o povo volte sempre, aí você faz um bolo bem gostoso e bem bonito. Exatamente. Se não, deixa quieto isso daí, né? Nem faz o bolo. Bora lá. Ô, Kelvin, vamos lá então. Recheio. Recheio. Esse Como recheio é que você prepara? a gostosura, né? Esse recheio, ele sozinho já é muito bom. Eu já tô aqui Em com cima de água uma na pedra boca. brita, ele já é muito gostoso esse recheio. Mas a gente pega uma panela, geralmente de fundo grosso, gosto bastante de falar isso, para que não queime, uma panela antiaderente. Coloca lá na sua panela leite condensado, creme de leite, as quantidades que foi passado na receita, e o leite em pó. Vou dar uma dica de milhões aqui, tá? Para salvar muita gente que tem dificuldade na hora de fazer recheio. Sempre que você tiver um ingrediente que é pó na sua receita, por exemplo, um leite em pó, um chocolate em pó, você nunca vai dissolver esse pó no creme de leite. Então você dissolve primeiro esse pó no leite condensado e só depois você entra com o creme de leite quando isso já estiver dissolvido. Dica Tá? de ouro, porque Dica de senão milhões. fica... Porque senão fica aquelas bolinhas no recheio e ele não fica lisinho do jeito que tá aqui. Pedacinho. Ele não dissolve totalmente no creme de leite. Excelente dica, Dica de milhões, hein? Importantíssima. Terminado ali esse recheio, você leva para geladeira. Não. Outra coisa que é importante da gente ressaltar. Os recheios, eles só vão para a geladeira quando o bolo está assim, montado. Tá? Então, recheio, ele tem que esfriar em temperatura ambiente. Ok. Tem muita gente que está iniciando na confeitaria e a geladeira se torna um problema. Porque se você não acertar o ponto do recheio no fogo,
você leva para a geladeira vai endurecer aquilo ali, você vai achar que tá legal, vai montar o seu bolo, mas quando ele sai da geladeira, ele perde estrutura e pode desandar. Então, a geladeira pode ser um inimigo. É melhor a gente esfriar ali na temperatura ambiente e ter controle da textura do nosso recheio. Esfriou na temperatura ambiente, em que momento você coloca no bolo? Quando ele já estiver totalmente frio, recheio e massa, a gente pode fazer a prensagem, né? Que é montar esse bolo dentro da forma. E ele deve descansar na geladeira por no mínimo 6 horas. O ideal sempre de um dia para o outro, para que ele fique estruturadinho assim, que não fique molinho, não caia, não desande. O ideal de um dia para o outro na geladeira. Esse daqui você montou quando? Esse eu montei ontem à noite. Olha. Aí ele ficou de ontem até hoje de manhã na Por geladeira. isso que ele tá assim, ó, Estruturadinho, perfeito, né? Nem maravilhoso. E agora chegou a hora Vamos lá pro meu da amigo? cobertura. Antes de você realmente colocar essa cobertura aí, o chantilly aí, eu queria que você falasse sobre o preparo, que tipo de chantilly que você usa. Vamos lá. Chantilly, hoje nós temos bastante marcas, né? Diversas de chantilly. Hoje nós trabalhamos, diferente do creme de leite fresco, nós trabalhamos já com chantillies que já vêm prontos. Então não tem segredo. Não tem diferença? É só botar lá na batedeira. Eu falo para os meus alunos nas mentorias que todo chantilly dá ponto. Basta você saber a particularidade de cada um, porque sempre vai mudar de uma marca para outra. Tá. Mas uma dica que eu dou aqui bastante legal é que todo batimento de chantilly a gente nunca faz em velocidade muito alta. É sempre em velocidade de média para baixa. Tá. Se a gente bate o chantilly numa velocidade muito alta, a gente está agregando muito ar nesse chantilly. O que acontece nele? Ele vai ter um chantilly com um aspecto feio. Ele fica poroso, fica cheio de buraquinho e não dá um acabamento lisinho, que é aquele, a gente olha aquele bolo e nem sabe se é de verdade ou não, de tão lisinho que o chantilly está. Então é isso. Mais uma dica de ouro. É só dica de Dica ouro de do milhões Kelvin aqui, já hoje, salva. viu, gente? Bora lá? Bora. Ó, então eu já adiantei o processo aqui. Eu já fiz o batimento do nosso chantilly. Foi Aqui, rapidinho, ó, né? Ó rápido. o ponto, gente. Esse chantilly já vem pronto, tá? Já é só comprar lá nas lojinhas de confeitaria. E a gente sempre brinca para saber se tá no ponto correto, tem que virar o bol e o chantilly não pode cair. Ai, que medo. E aí, o que eu faço? Então vamos ver, ó. Então o chantilly tá no Ui, ponto correto, ó. socorro. A gente vira o chantilly e ele não cai. Então aqui tá certinho e no ponto certo pra gente É trabalhar. que ele entende do que faz. Eu não faria isso, não. Jamais, né? Ó, Eu então não. aqui ele já está batido previamente. Ele tem que ficar bem cremoso. Uma dúvida Tá que bem lindo, né, muita Kelvin? gente tem, Maria, é a questão da textura. Né? Acha aquele chantilly mais firme, fala que ele está mais firme e é melhor para trabalhar. E não é. Isso é um engano, tá? O chantilly, para fazer um bolo espatulado perfeito, ele tem que estar cremoso. Ele tem que estar mais molinho assim, tá? Então, se você tiver um chantilly muito duro ou muito poroso, a gente tem que fazer a hidratação do chantilly. Como é que a gente faz hidratação isso? a gente pode fazer com o próprio chantilly líquido, gelado, com água gelada, sempre com algum líquido gelado. Leite, creme de leite, leite condensado. Sempre que for um líquido, estando gelado, a gente consegue fazer a hidratação para que ele fique assim, ó, bem bonito e cremoso. Nesse ponto. Certo? Certo, fechou. O que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui na minha manga de confeitar. O processo é bem simples. Vai ficar um tema bem legal agora, né, para Páscoa. Você já vai fazer ele branquinho. Se você quisesse fazer colorido, Isso. Se eu quiser fazer ele colorido, você pode ter 2 etapas, que é usar o corante. Eu sempre indico que use o corante em gel. Lá no meu Instagram tem bastante indicações aí do que eu costumo utilizar. Tá. Então, lá no meu Instagram tem bastante coisa. E você pode tingir aqui o chantilly já com o corante em gel ou fazer todo o processo dele branquinho e fazer a pintura posterior. Aqui eu vou dar uma outra dica bem legal, que é o uso da pintura com o aerógrafo. Então, que é eu o vou que ter você vai fazer hoje aqui. Vou fazer aqui. Vou ter um trabalho metalizado nesse bolo usando o aerógrafo, tá? Mais uma opção, gente. Só que aí a pessoa, se ela está começando agora, ela não vai ter um equipamento como esse, né? Esse é um investimento, né, para quem já está há mais tempo na confeitaria, mas para quem está começando tem bombinhas manuais que são bem mais em conta e que as pessoas podem usar aí tranquilamente, encontra em qualquer loja de confeitaria. O Você usa aí a bailarina. Isso. Eu sempre digo nos cursos, né, e por onde passo, que para você ter um bolo muito bem espatulado, você tem que ter 3 coisas. A primeira delas é um chantilly no ponto correto. A segunda é uma bailarina que te ajude a trabalhar, porque ela não pode ficar travando, ela tem que ter um Sim. giro bem livre. E o terceiro é a autoconfiança. Então, tendo esses 3 objetivos aí, a gente consegue, tá? Esse bolo, eu vou fazer ele oposto. Por quê? A gente geralmente começa aplicando chantilly na lateral. Sim. Só que eu vou ensinar uma técnica aqui bem legal. Eu vou fazer primeiro o topo. Eu vou pintar esse topo de dourado
Todinho? E depois eu vou deixar só as laterais brancas. Então é uma técnica bem legal aí que dá pra gente fazer. Comecei aplicando aqui, tá? O chantilly aqui no topo do meu bolo. Agora com uma espátula, eu vou fazer o alisamento do topo desse bolo, ó. Esse eu estou começando o oposto, estou começando por cima. Eu achei que você já ia deixar do jeitinho que tava, né? Usou o bico, eu falei assim, Não, aqui vai eu vou ser alisar, daquele ó. jeitinho. Vou deixar bem lisinho. Aqui eu vou fazer um trabalhinho ainda com a ponta da minha espátula, ó. Para fazer um detalhe de textura na parte de cima do bolo. Olha, gente. E eu sempre digo... É um detalhezinho, com a mão leve. Com a mão bem levinha. Mas que faz uma diferença, né, Kelvin? E eu sempre digo, tem muita gente que fica vendo bastante vídeos na internet e tem dúvidas de que precisa ter muita coisa para iniciar. E não, dá para você iniciar com o que você tem em casa. A gente consegue texturizar bolo com faca de serra, com garfo, com colher. Então, a desculpa de não começar porque não tem material não serve para nós. Confeiteiro começa com o que tem em casa. É isso aí. Se você gosta de cozinhar, gosta de confeitar, você segue as dicas do Kelvin. Se a cozinha não é muito sua praia, mas você gostou da arte, né, de decorar bolos, aí segue a Sabrina, que estava aqui no primeiro bloco, não é isso? Exatamente, faz um bolo cenográfico. Incrível o trabalho Não dele. é? Gostei demais. E é muito parecido, né? Muito parecido. Os processos são os mesmos. Os mesmos processos são os mesmos. É. Só que não dá para reaproveitar esse daí que a gente já vai comer na Que sequência. ele acaba bem rápido, né? Ó, então aqui, ó, só pra gente falar um pouquinho, a gente pode fazer com a bombinha manual, que tem um valor mais em conta. Tá. Mas esse aqui é um aerógrafo. Por que eu decidi usar aerógrafo, né? O rendimento dele é melhor. Tá. Então, por exemplo, eu uso nele 1/3 do que eu usaria na bombinha tradicional para pintar um bolo. Então, a 1/3? economia é excelente, fora que ele pulveriza menos e aí suja menos o ambiente. Porque aquela Tá. bombinha que você pulveriza, ela libera bastante ar e aí acaba sujando bastante a bancada. Do aerógrafo tem esse controle melhor. Ele é mais direcional. Ele é mais E o que direcional. você tem aí dentro? Aqui eu tenho um pó decorativo, um corante em pó dourado. Quem quiser ver aí bastante sobre isso, tem bastante dica lá no meu Tá. Instagram, ó. E eu diluí esse pó em álcool de cereais, que é uma solução alcoólica neutra usada para fins alimentícios. Sim. E aí dilui o pozinho aí metálico. Esse pó metálico tem de todas as cores. Indico algumas bem legais assim lá nas minhas redes, ó. E aí fica um acabamento bem bonito com efeito dourado. E eu vou fazer aqui só na parte de cima do nosso bolinho, tá? Maravilhoso. E Então, você está falando aí das suas redes, já vou passar aqui seus contatos. Por favor. Já vou deixar aqui, gente, os contatos do Kelvin para que você possa segui-lo e saber muitas das dicas que ele passa lá no Instagram, @Kelvin, com M no final, Farias, _ e o WhatsApp dele, DDD 11, número 955939265. Isso. Depois eu passo de novo. Tem bastante E dica agora? lá. Agora nós vamos já partir para aplicação aqui na lateral. Tá. Também, ó, com o bico de confeitar. E Eu você vou faz aplicando isso chantilly. para aplicar uma quantidade mais certinha, né? Isso. Então. Você pode fazer direto com a espátula, mas eu prefiro fazer assim porque já fica melhor distribuído no bolo. Aham. E sempre digo que quanto mais perfeito a gente faz essa etapa, mais fácil fica o processo de alisamento. Olha Então aí. a gente sofre menos. Ó, vou pegar mais um pouquinho aqui do meu chantilly. E é tão rapidinho, já está acabando essa decoração. Que bom que o nosso programa também já está acabando. É rapidinho. Gente! Voou o nosso tempo aqui, Kelvin. Bora lá. Mas não precisa ficar nervoso. Não, jamais. Olha, eu falo que confeiteiro passa por tanto perrengue que a gente fica nervoso, não. É? Só vai. É isso, gente. É bolo para Páscoa, para você fazer aí na sua casa ou para você vender, fazer renda extra, né, Kelvin? É. Você está aprendendo aqui a confeitar com o Kelvin com o chantilly. Ó, então aqui com uma espátula de textura agora, ó, eu vou Ai, que texturizando a lindo. lateral do meu bolo. Já partindo para a finalização da minha decoração. Maravilhoso. Tá lindo, né, gente? Ó, então já tem uma textura na lateral, Já já tem um temos. topo pintado de dourado. Já temos O que falta agora nesse bolinho? os topos. Os topos em papel. Só Eu isso, vou gente. colocar aqui, ó. Que é muito simples, né? A gente Bem consegue simples. comprar em vários lugares. Papelarias, impressos, eu tenho... Ó o capricho, gente. É, Ó eu o tenho um tique com prato de bolo, tá? Eu A tô Sabrina vendo. tava falando aqui do cake board, eu sou assim também. Tem que estar bem limpinho. Tem que estar lindo, ó, para entregar para o seu cliente.
Assim, bem caprichado. Que faz toda a diferença Faz. no valor, não faz, No Kelvin? valor, e você passa uma credibilidade muito maior quando É você isso. entrega um trabalho limpo, tá? Enquanto você está colocando aí os topos de bolo, que é o nosso tema de Páscoa, vou passar mais uma vez seus contatos. Kelvin Faria, gente, mentor em confeitaria, especialista em chantilly, lá no Instagram, @KelvinFarias_. E o WhatsApp, DDD 11, número 955939265. Finalizado. Temos nosso bolo de Páscoa, maravilhoso. Olha aí, o verdadeiro sentido da Páscoa é esse. Exatamente. Trouxemos aí hoje. Nossa, ficou perfeito, viu, Kelvin? Viu como é rápido? Tenho certeza que o Fácil. sabor tá muito melhor. Obrigada, Obrigado, viu? viu? Um prazer estar aqui. Prazer Conte todo conosco. nosso. Deus te abençoe Obrigado. mais e mais, Amém, viu? é Sucesso. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje, gente. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.